E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. O vídeo de hoje eu estou terminando de falar sobre a resenha do livro Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt. Eu já falei sobre antissemitismo e imperialismo. E agora está na hora de fechar o assunto do tema do livro. O totalitarismo é o estágio final de toda aquela matança, de todo aquele massacre, tanto de judeus quanto de alemães e de russos. A Hannah Arendt ela vai conceituar o totalitarismo como a decrepitação dos valores da vida, né? A destruição da dignidade humana. Ela vai falar também que o totalitarismo foi uma máquina de decompor os valores e a dignidade humana. Ela fala que é um crime contra a humanidade. Ele se resume no culto puro e simples da violência, da crueldade e da bestialidade do ser. Ao nível que o ser humano chega para cometer toda aquela coisa horrorosa que foi ali os massacres, não só os massacres, mas a perseguição, a função do Estado totalitário e a ação policial como disseminadora aí de toda o modus operandi do totalitarismo. O processo do totalitarismo ele se inicia ali a partir do rescaldo da Primeira Guerra Mundial, de onde surge uma onda antidemocrática e ditatorial que domina ali a Europa. E já havia também os pressupostos ali naquele período do imperialismo e também do antissemitismo, que acabaram fomentando as doutrinas racistas. Aí a partir dali já tinha de 1870 já tinha a criação dos partidos antissemitas que ajudaram no processo, elaboraram no processo, e a partir dali da Primeira Guerra Mundial tem também o crescimento de Stalin e de Hitler nos seus partidos. O Stalin teve que vencer uma resistência interna muito grande. Já o Hitler não, porque o Hitler ele destacava ali entre os medíocres ali do seu partido. Já o Stalin ele teve que vencer essas resistências e quando ele chega no poder ele acaba dando novos significados aos valores de Lenin. Ele preenche os valores, a tudo aquilo que Lenin já tinha deixado de legado, dos seus valores, da sua própria essência. O Stalin ele não deixou de pegar toda aquela experiência que já tinha sido ali e reaproveitá-la, dando uma releitura da sua própria visão de mundo. Dificuldade econômica e financeira, isso daí caracterizou todos os três processos, todos os três aspectos, e um momento de indiferença política e as pessoas elas não estavam nem aí para o que estavam acontecendo, estavam realmente preocupadas com as suas questões domésticas. E também o totalitarismo aconteceu por uma falta de suficiente oposição, e por mais que havia uma certa contenção dos sociais-democratas ali, pelo menos os alemães, eles não conseguiram fazer absolutamente nada, porque quando se chega no Estado totalitário, a perseguição ela é o modus operandi. Primeiro você cria inimigos ocultos, né? Primeiro você cria inimigos possíveis, e desses inimigos possíveis você cria inimigos objetivos. E às vezes ali o estado de perseguição, o estado policial que se instalou, o totalitarismo, para ele ir minando as peculiaridades do ser humano, quebrando a confiança, a sensação de segurança,
quebrando ali a própria credibilidade no sistema. Eles fizeram tantas coisas que foram acabando minando a capacidade do indivíduo dele se ter uma estabilidade emocional para reagir com aquilo tudo. E como eles fizeram isso? Através das perseguições. Às vezes tinha pessoas que pagavam por crime que não existiam, que a Hannah Arendt vai chamar de criminosos sem crime. E também ela vai falar ali que essas perseguições elas chegaram ao nível tão grande de que era preciso primeiro lidar com esses inimigos possíveis, transformar esses inimigos em inimigos objetivos. Quando já não tinha os inimigos objetivos, foram qualquer um, porque na mão do Hitler até o povo alemão dançou. Na mão também dos bolchevistas, uma grande parte da população russa também foi massacrada, que eles já tiveram até dificuldades econômicas com esses expurgos que eles fizeram, produção em função desses massacres administrados que haviam no período totalitário. Além do uso da polícia, a questão das propagandas e do terrorismo que era feito ali naquele processo. Além daquela questão persecutória do Estado policial, eles também agiam de maneira com que eles fizessem com que a ralé e a escória, que seriam as partes piores das massas, que já não havia sociedade de classes naquele momento, e que essa ralé conseguia reagir com toda a exacerbação e a violência de uma maneira organizada. Os slogans faziam isso. Os elementos que eles trouxeram também com a questão da delação, a questão de um denuncismo, né? Então não havia confiança entre as pessoas. Quando eu falo que eles procuravam minar tudo que aquilo, aonde que o ser poderia pegar, eles minaram. Com toda aquela ação barbária, eles conseguiram dilacerar toda a solidariedade entre um homem e o outro. Então eles acabaram com a confiança entre uma pessoa e outra. As pessoas eram acusadas de crimes, às vezes nem que elas cometeram, mas vamos supor, um vizinho era também imputado desse mesmo crime ou ia para o campo de concentração ou ia para fazer trabalho escravo. Era assim que funcionava o modus operandi e a ação a ação totalitária, como que ela reagia para criar a todas as condições necessárias. Era minar ali a capacidade do indivíduo, dele ter estima, dele ter a capacidade dele mandar sobre ele mesmo, porque era um ambiente de muita insegurança, de irregularidades sem fim, de de ilegalidades. Então o ser humano não tinha segurança para poder lidar ali com aquela situação e enfrentar, pelo menos de uma maneira assim, psicológica, a ação totalitária da máquina que assassinava pessoas. Quando o movimento totalitário chega no poder, eles vão utilizar daquilo que o Estado possui, né? Que é o monopólio da força. A Hannah Arendt vai citar as tropas de assalto de 1922, né? E ali a polícia totalitária fez ali toda aquela ruaça naquele período. E ela vai falar que dentro do movimento totalitário havia camadas e formações. E dentro dessas camadas havia ali um centro para questões de raça e da colonização. A raça, a questão racial no totalitarismo, ela foi a base de tudo, né? Os judeus foram pro saco ali, literalmente, e muito embasados na questão do rescaldo também de tudo que o imperialismo fez, e daquela cultura de tornar a vida insignificante, desde hobbies até ali um momento
do totalitarismo. Isso daí cresceu, o antissemitismo cresceu, o sentimento imperialista cresceu, o próprio totalitarismo tinha um desejo de dar domínio imperialista para o mundo, de ter o controle do mundo. Era uma visão tanto de Stalin quanto de Hitler, de dominar não somente a Europa, mas como o mundo inteiro. A Hannah Arendt segue falando mais sobre a questão das ações da polícia totalitária. E ela vai falar que essas ações ela não tinha lastro, não tinha registro. Qualquer um poderia ser acusado e levado, ou família, parentes, vizinhos, e ser ali julgado e condenado ou à morte ou mesmo até ao trabalho escravo, antes da questão dos campos de concentração. Tudo funcionou assim. Primeiro eles perseguiram os inimigos. Depois, quando já não tinha mais inimigos, começaram a perseguir todo mundo. E tinha as duas frentes, né? Vamos dizer assim, a máquina totalitária, ela tinha também uma relação com o povo. A coexistência do Estado totalitário e dos partidos permanecia. E elas eram tidas ali, vamos dizer, que a relação do Estado totalitário com o povo se dava pelo partido e nesse interim pelas correias de transmissão. Agora, a questão do poder absoluto era ter o domínio do conhecimento desse labirinto dessas correias de transmissão. Porque tanto o movimento totalitário ele tinha altos e baixos, porque precisava ali de controle tanto de Hitler e de Stalin, da administração do próprio movimento, porque às vezes ele inflava, saía do controle e precisava de ser reajustado. Então há esse sobe e desce aí, essa dinâmica do processo totalitário que precisa de uma maior administração e coesão para que nada saísse do lugar. E mesmo que saísse, havia ali um culto à personalidade em torno do Stalin, em torno de Hitler, que qualquer coisa que desse errado não poderia ser atribuída a eles. Nada era culpa nem de Stalin nem de Hitler. Qualquer coisa que saísse fora do normal ali era culpa da polícia. E só não foi esse culto à personalidade que ficou. Também o culto à fama dos líderes totalitários foi de uma imensidão. Vamos dizer que Hitler e Stalin tiveram ali uma relação de fascínio de um pelo outro. Mesmo Hitler traindo a confiança de Stalin, os dois tinham ali uma cultura de um avaliar o que o outro fazia, qual que eram as diferenças entre o sistema nazista e o sistema bolchevista, e às vezes até um copiar coisas do outro. E na grande maioria das vezes o nazismo acabou sendo ali, ele captou muita coisa do bolchevismo ou até mesmo fizeram coisas diferentes em relação a massacres ou até mesmo ao modus operandi da polícia totalitária ali na questão da perseguição e dos inimigos objetivos. A ação da polícia e junto com toda aquela ação da massa que nessa questão das correias de transmissão, elas que eram responsáveis para disseminar o proselitismo em prol do totalitarismo, do próprio antissemitismo, e essas massas, elas que promoviam a cultura das histerias coletivas, das narrativas, das lendas, das criações que impunha medo e terror nas pessoas, porque a ação totalitária ela se deu em função do medo. O medo era ali a base de toda a ação, de qualquer tipo de atividade. Uma outra coisa que
a polícia totalitária fazia, que era a questão da provocação. Eles provocavam um crime na pessoa. Às vezes as pessoas não tinham nada, mas eles provocavam. E eles não fizeram só isso, eles instrumentalizaram outras pessoas a uma delatarem a outra. Se vamos dizer que alguém acolhe um judeu, aí um vizinho sabe. Se esse vizinho sabe e não falou, ele vai pro saco também. E a polícia instrumentalizou isso. E não tinha mais a confiança, não tinha mais solidariedade entre as pessoas. A ação totalitária, ela buscava, através do medo, isolar o ser humano dele, até dele mesmo, isolar ele das outras pessoas. E minar aquela capacidade individual dele ali, dele ser como um humano vivente, de lidar com aquela situação. Era a intenção mesmo da ação totalitária quebrar ali e dilacerar toda a capacidade do ser humano de pensar, de sentir e de agir. Dele não reagir de maneira alguma. Queria minar toda a peculiaridade humana, toda a habilidade humana, e queria transformar nele numa peça insignificante, aquela coisa lá de Hobbes que eu disse no vídeo anterior. Isso era comum e é o que a Hannah Arendt vai chamar de crime por associação. Mesmo a pessoa não estando envolvida diretamente para o crime, mas o terror e o terrorismo, a sanha por matar era tanto, de crueldade era tanto, que eles chegavam a fazer isso. A ação da polícia totalitária não foi brincadeira não, cara. Foi muita coisa ruim que eles fizeram. E além deles impor esse denuncismo aí, de minar a confiança de um e outro, de espalhar os mitos, as teorias, de reagir junto com os slogans que o Hitler fazia, a propaganda da máquina totalitária fazia, não só a questão de Hitler, eles fizeram barbárie. E chegou a um nível de eles acabarem cedendo à polícia totalitária a tudo aquilo que eles um dia combateram, porque se deram a questão ali do suborno, da própria corrupção, de chantagem, de confiscos. A polícia totalitária chegou ali a aproveitar ali de rapar dinheiro da prostituição, dinheiro do jogo e muita também às vezes em base de chantagem. Quantas vezes o Himmler financiou as ações totalitárias da polícia com o próprio confisco dos judeus, com a própria produção da desgraça alheia. Todo aquele ambiente de insegurança, irrespeitabilidade e ilegalidade era feito pela própria polícia totalitária. O totalitarismo perverteu completamente o papel da polícia. Da ação totalitária no governo, dela até conduzir tanto os judeus quanto os próprios nativos para a condução da morte, eles precisavam primeiro matar o ser moral, o ser psicológico, o ser político, o ser do direito. Quando, por exemplo, eu falei que há um declínio do direito do homem no próprio imperialismo, esse declínio continua. Porque vamos dizer que ali primeiro se quebra o direito jurídico do homem. E depois você vai atacar outros aspectos da vida do ser humano. Porque para chegar na destruição final, que é a morte do físico, o totalitarismo antes, ele procurava ali passar ali como um trator ali sobre a pessoa, destruindo antes tudo o que ela tinha ali de moral, de cívico, de pessoa, de autoestima, né? E com muito terror, com toda a perseguição e morte, foi assim que a polícia totalitária realizou as suas ações. E isolar um indivíduo do outro, acabar com aquela solidariedade grupal
que havia na sociedade de classes, já que já era uma massa já completamente amorfa, porque uma parte dela já era manobrada pelos os slogans antissemitas, os slogans nacionalistas, a manipulação que já havia das doutrinas racistas e das lendas que eu falei no vídeo anterior. Isso tudo continua, isso tudo permanece ali naquele cenário de conjuntura de coisas ruins. E isolando o ser um do outro, ele vai tornar o ser só. E na solidão você consegue destruir, e você está ali a um passo de destruir um homem. Que é a intenção do governo totalitário é ter o domínio total sobre um homem, de tornar ele supérfluo, de falar assim, ah, você é insignificante, você vai morrer. Então é isso que o governo totalitário fazia. Mas isso, antes ele precisava de transformar o homem em um cão de Pavlov, dele não ter reação, para ele não ter capacidade física, cognitiva, psicológica, emocional de reagir a uma morte iminente. Então o totalitarismo ele matava a pessoa dessa maneira, ali nas suas peculiaridades, para depois dar cabo ao fim da vida de uma não existência. A ação totalitária, ela se dá ali em função de, a Hannah Arendt chama de hierarquia do cinismo e do desdém. O Stalin tem uma frase que ele fala que culpe o outro de ser você. E eles não assumiam responsabilidade de nada e não poderiam de maneira nenhuma admitir a falhabilidade de qualquer coisa. Então aquele culto da personalidade reforçava ali que eles eram gênios. Havia todo ali, antes deles chegarem ao poder, um culto da sua personalidade que permaneceu com os slogans e as propagandas e as manipulações que foram feitas nesse período. De toda a mortandade, de todo o horror que causou a ação totalitária, o totalitarismo, os ambientes ali de despovoamento, de dificuldades de produção de alimentos, de fome, miséria, de toda a conjuntura ruim dos reflexos do totalitarismo levaram ao país a uma catástrofe. Quando você pensa que o mal já não é um bastante, ele vai acabando gerando outros males. E a Hannah Arendt vai declarar ali que é mesmo o declínio do homem. Quando o homem chega a esse nível de bestialidade, pode esquecer. Já não tem mais capacidade de considerar que ali há resquícios de humanidade. Não, só de uma besta, de um ser que não existe completamente, ela não faz nem comparação com o diabo, que ela deixa uma coisa ali de inominável ali. E ela vai considerar Stalin e Hitler como os ideólogos da catástrofe, né? A que ponto chega o ser humano naquele desejo de realizar tudo, de quando você tem esse poder de massacrar o outro, de considerar o outro um ninguém e achar que nada é impossível, que tudo é possível. Esse é o caráter do totalitarismo, com a morte do ser humano, com a morte do outro, declarar todas aquelas mortes que eu falei até o fim, a solução final, como a morte física final, a deixa que eles têm para declarar que nada é impossível, que tudo é possível. Matando o ser humano, tudo é possível. A Hannah Arendt, ela vai citar ali as dificuldades de desmantelar os impérios policiais que foram criados com o totalitarismo e também de desmanchar aquele Estado totalitário. E esse processo aí se dá aí com a morte de Stalin e com o suicídio de Hitler. E mesmo com as tentativas de golpes que viriam depois, até mesmo com a questão
do bolchevismo, do Nikita Khrushchev, mas não se rende aí. Aí a Hannah Arendt fala que não foi fácil para desfazer esse processo totalitário, de seguir de desmantelar esse sistema. É isso aí, gente, o conteúdo do totalitarismo. Fica aí a resenha agora já mais completa do livro. O livro é muito bom, apesar de que eu demorei muito para ler ele. E depois, quando eu voltei para resgatar um pouco, assim, de colocar na ponta da língua todo o estudo do Origens do Totalitarismo, eu vi o quanto que ele valeu a pena. É um conteúdo riquíssimo. Ele não tem a mesma dificuldade da literatura normal da Hannah Arendt, por se tratar de um livro narrativo. Eu recomendo demais essa leitura, apesar de que o livro da Hannah Arendt aqui no Brasil não é uma coisa barata. Poderia aí haver um esforço aí até educacional de diminuir o imposto dos livros. Eu sigo aí trilhando aí o caminho de conhecer o pensamento da Hannah Arendt, e a próxima resenha dela vai ser sobre a condição humana. E a gente vai se encontrando aí no conteúdo aí que eu vou postando todos os dias aí, é um esforço que eu vou fazer. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do Origens do Totalitarismo. Falar mesmo sobre a perspectiva arendtiana. Ele não dá para falar sobre tudo, né, no vídeo, tem que fazer uma síntese. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí no vídeo para ajudar o vídeo a entrar aí no algoritmo e ele ser recomendado a outras pessoas. A gente se encontra aí nos próximos vídeos. Até mais, galera.